A gente sempre começa com uma leitura do livro milenar, onde tem todas as minhas heranças. Esse livro se chama Bíblia. Então eu começo chamando à existência aquilo que já é meu. E eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Não é se Deus quiser, Ele já quis. Então, com fé em Deus, hoje eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele mesmo já programou para mim, já projetou para mim e que está escrito lá no livro da vida. Então, por que muda muito o seu olhar? Porque já aquele se Deus quiser, sabe aquela coisa assim meio que, se Deus quiser vai dar certo? Não, com fé em Deus vai dar certo. Por que com fé em Deus? Através daquela ação que eu me proponho a fazer nesse dia, para que eu possa desfrutar, para que eu possa contemplar as maravilhas dele. Então, impossível começar o dia sem chamar à existência aquilo que é nosso, e eu também te encorajo a fazer isso. Chame à existência aquilo que já é seu. Vamos lá. Hoje nós vamos ler Salmos 13. Se você tiver sua Bíblia, pega aí. Se não tiver, não tem problema, baixa no celular para depois você ler. Mas tem os aplicativos gratuitos aí que você pode ter acesso. E quando eu li essa palavra, eu ia ler uma outra palavra e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Leia essa, porque tem pessoas passando por isso. Tem pessoas que estão sofrendo e perguntando: até quando, Deus? Até quando eu vou enfrentar isso? Até quando eu vou ter esse marido complicado? Até quando meus filhos vão me dar trabalho? Até quando aquele colega de trabalho quer puxar meu tapete o tempo inteiro? Até quando? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez você hoje esteja passando por essa situação e tenha perguntado também, da mesma forma que Davi, naquele sofrimento, na angústia, ele pergunta: para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Versículo 2. Até quando tereis inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Talvez você esteja passando por essa situação. Até quando, meu Deus? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. E imagina Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, passando por essas angústias e perguntando: até quando, meu Deus? Até quando você vai se esquecer de mim? Até quando os meus inimigos vão sim criticarem, vão sim curtirem com a minha cara, vão sim puxar o meu tapete? Até quando, meu Deus? E aí lá no versículo 5 ele diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Isso aqui você entende que é uma mudança de olhar? Primeiro ele fala para Deus até quando Deus vai se esquecer dele, e Deus nunca se esquece de ninguém. E tudo aquilo que você passa hoje é para te levar mais próximo da promessa. O seu propósito, ele está muito alinhado a tudo aquilo que hoje te dói, a tudo aquilo que você enfrenta de provação, de dificuldade. Como assim, Aline? Se eu não tivesse passado por todas as dificuldades, que hoje me dá o quê? Legalidade para falar, quando alguém vem reclamar de alguma coisa que está relacionada àquilo que eu sofri, eu tenho legalidade para falar: você vai sair desse lugar e eu posso te ajudar, porque eu sei, eu já passei por isso. E isso traz para nós uma confiança. E hoje eu posso agradecer, da mesma forma que a gente vê aqui Davi, no versículo 5, falando que ele, independente de qualquer coisa, ele coloca a confiança dele no Senhor, e ele exulta na presença de Deus. É isso que nós precisamos declarar. Então, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não importa como você esteja vivendo hoje, o importante é que você sabe que você tem um pai que cuida de você, que você tem um pai que está guardando todos os seus dias, e que mesmo nas provas, elas são apenas para te levar mais próximo da sua promessa.
Isso é fantástico, quando a gente tem a condição de tirar os nossos olhos da situação, das circunstâncias e entender que tudo é um processo na nossa vida e esse processo é para nos levar ainda mais adiante, fica mais fácil lidar com aquele marido que às vezes está tão difícil, com aquele filho que está te dando tanto trabalho na escola, ou às vezes aquele filho que está te dando trabalho com drogas, ou aquela filha rebelde. Entenda que tudo tem um propósito de Deus. Ele sempre está ao nosso lado. Ele está nos guardando, nos livrando, nos protegendo. E sempre nos levando um degrau acima, para que a gente possa estar mais e mais na presença dele. Qual que é o tema da nossa live de hoje? Sem esse ingrediente, você não conquista nada. Muitas vezes a gente quer conquistar as coisas, a gente quer conquistar a confiança do marido, a gente quer conquistar elogios, a gente quer ser reconhecida dentro de casa. E muitas vezes a gente faz tudo isso sem usar os ingredientes certos. E muitas vezes a gente faz as coisas para as pessoas esperando algo em troca. Então, a primeira coisa que a gente precisa anular, e eu vou te falar por que você precisa anular, o que isso causa em você, é fazer as coisas para as pessoas esperando algo em troca. Como assim, Aline? Você não vai dar amor para o seu filho esperando que ele te dê amor. Nossa, você não vai fazer as coisas para o seu marido esperando que ele te reconheça. Como assim? Quando você faz esperando algo em troca, tudo se torna muito pesado. Por quê? Porque eles nunca vão conseguir corresponder a todas as expectativas que você precisa. E aí eu escuto muito as alunas falarem assim: Aline, eu nunca sou reconhecida. Aline, eu não me sinto amada. Eu faço tudo e mesmo assim eu não me sinto amada. O que eu faço? Falei, porque o seu olhar, o seu foco e o seu entusiasmo, a sua motivação está em algo que não está correto. Por quê? Quando eu espero dos outros, eu não posso receber aquilo em troca. Porque eu sempre espero mais do que eu recebo. E aí vem a palavra de Colossenses 3:23. E tudo que fizer, faça como para o Senhor, e não para os homens, e Ele mesmo te honrará. Quando eu fazia, eu já falei isso aqui, que chegou um tempo que, assim, a Aline excelente esposa, a Aline excelente mãe, mas dentro da minha casa eu fazia tudo para todo mundo, e eu fui anulando a minha identidade, eu fui perdendo a essência de quem é a Aline Coelho. E aí eu só dava, e nunca recebia. E foi num tempo que eu estava muito cansada, muito esgotada. Eu falei, Deus, para mim não dá mais, basta, para mim deu, não quero mais. E aí veio como uma voz audível: Aline, tudo aquilo que você fizer, faça para mim, faça como se fosse para mim, e não para os homens, e eu mesmo vou te honrar, e eu mesmo vou te honrar. E olha o quanto isso mudou, porque hoje, quando eu dou amor para os meus filhos, eu dou porque eu quero dar, e me faz bem sentir meus filhos felizes, meus filhos sentindo que são amados pela mãe. Você já ouviu falar? Às vezes você já ouviu isso também, que os filhos crescem, a gente dá educação, a gente dá amor, e os filhos crescem e esquecem da gente. Quando você escuta essa frase, é porque aquela mãe ou aquele pai fez esperando algo em troca. E isso nunca vai acontecer. E hoje eu deixo bem claro para os meus filhos, que os meus filhos, tudo aquilo que eu faço para eles, o meu amor por mim é tão grande em relação a eles, que eu quero sempre demonstrar esse amor. Mas eles não precisam sentir nenhum peso de ter que retribuir, porque eu já tenho a minha recompensa. A recompensa é essa alegria que hoje tem no meu coração, enquanto eu estou amando os meus filhos. O meu marido, da mesma forma, porque se eu for fazer uma mesa posta esperando um elogio do meu marido, eu vou ficar frustrada, porque nunca vai chegar. Mas quando eu entendo o princípio e o propósito da mesa,
A alegria sobrenatural de estarmos juntas, ela vem sobre o meu lar. E aquilo é o suficiente para encher o meu coração. E aí eu paro de depender das pessoas. O nosso único problema é que nós dependemos da aprovação do outro. E é essa aprovação mesmo que tem te paralisado de avançar. E muitas vezes você não vai adiante porque você está pensando o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, as pessoas não vão gostar dessa atitude e vão parar de me seguir, vão parar de me acompanhar e vão parar. E aí, quando você começa a fazer as coisas porque você ama, muita coisa também você vai deixar de fazer porque não faz sentido. E aí fala, credo, ela ficou diferente, ela ficou estranha. Não, é porque você se conhece. Porque você sabe quem você é. Você já entendeu que tudo aquilo que você for fazer, você não vai fazer para os homens. Porque se você depender de alguma coisa que vem de um homem, você vai ficar frustrada. Então, tudo que fizer, se faça como para o Senhor e Ele te honrará. Como que o Senhor nos honra? Ele usa as pessoas que a gente mais ama para nos honrar. E aí, você tira o seu olhar nessa expectativa. Isso ficou bem claro para vocês? Eu quero até perguntar aqui, porque é essencial que você entenda sobre isso. Mas para que você tire o olhar da circunstância, é bom você sempre estar com a sua identidade ativada dentro de você. A palavra desfrutar é transformadora, justamente. Nós nascemos para desfrutar todos os dias. Por que você fala isso, Aline? Embasado em que você fala isso? Vamos lá. Livro milenar, tudo tá lá para você. Vamos em Gênesis. Deus podia criar todas as coisas, assim, no pensamento, poderia criar todas as coisas no mesmo dia, mas ele disse: haja luz, houve luz, e ele viu que era bom. Gente, ele viu que era bom, ele desfrutou, ele nos ensinou o poder do desfrutar. E olha como que são as coisas. Hoje, o desfrutar muitas vezes veio para mim como um pecado, não merecimento, através de crenças que vêm da infância, através de pessoas influentes que têm poder e domínio sobre nós, e através da religiosidade, que muitas vezes coloca o desfrutar como um pecado e coloca que nós não somos dignas disso. E aí, quando a gente entende que o nosso Pai, Ele mesmo nos ensinou o que seria desfrutar, tudo se transforma mais leve. Então, todos os dias você nasceu para desfrutar, independente daquilo que você esteja passando. E saiba, eu aprendi essa frase com o Pablo Marçal e eu amo. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, até na situação que pode parecer que eu estou perdendo, não, eu estou desfrutando ou de um aprendizado ou de uma vitória. Simples assim. Olha o quanto o olhar muda. Gente, todo dia vocês vão ouvir eu falar isso, né? Segunda, quarta e sexta, terça e quinta, eu tô com as alunas do programa Mulher Referência. Sinto falta da mesa cheia. Os filhos já casaram, mas não deixo de fazer. Justamente, Eliana, porque os filhos, isso aqui que a Eliana falou é muito importante. Porque os filhos, a gente cria os filhos realmente, e onde está isso? Eis que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você concorda que a gente tem os filhos para a gente dar uma base? A gente é o princípio da mordomia. Os filhos não são nossos. Deus nos entrega para que a gente possa administrá-los, educá-los, ensinar o que é amor, o que é respeito, ensinar o que é em relação a Deus. Nós estamos aqui vivendo um período com nossos filhos. Quando eles crescerem, eles vão atingir a idade adulta, eles vão ganhar maturidade e eles vão sim viver aquilo que Deus tem para eles. Então, aí é muito interessante quando a gente entende que eu sou uma com meu esposo, justamente eu não sou uma com os meus filhos. E tá tudo certo. Os filhos não estarem em casa, tá tudo certo. A gente pode sentir saudade? Claro, a gente sente saudade. Mas eles não têm que ter, como que eu falo assim, eles não precisam se sentir obrigados a voltar. Quando a gente sabe que a gente fez para nós. Mas quando a gente faz esperando algo deles, quando eles não voltam, causa ainda mais angústia na gente. Causa ainda mais sofrimento e mais dor, e a saudade fica ainda maior.
E aí, o nosso prazer como pais é ver que os nossos filhos estão bem, que estão felizes. E isso já é o suficiente. No meu caso, eu ainda não tenho filhos casados, né? Mas eu já oro pelo esposo da minha filha, pela minha nora também, que no tempo certo de Deus meus filhos vão e eles são livres para vir ou voltar. E aí já não depende. Como conhecer a nossa real identidade? Você é filha amada do Pai, imagem e semelhança do Criador, nasceu para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas emoções. Cristo já te deixa, você é justificada por Cristo na cruz. E Deus te entregou glória e poder. Então, em Cristo, nós somos sim poderosas. Em Cristo, nós temos todas as coisas. A nossa identidade é ativada diante do nosso Pai, aquele que nos criou. E porque a gente entende que tudo vem dele. E quando eu me fortaleço nele, eu reconheço a minha verdadeira força. E aí eu não luto mais com a força dos meus braços. Porque é ele que guerreia as minhas guerras. E é ele que conduz o meu dia. Então é essa identidade ativada. A Ivete, estou com dificuldade de resgatar minha identidade. Tenho te assistido, mas não estou conseguindo. É porque, o que acontece? Isso é interessante que as meninas comentaram aqui, porque lá no programa, você não precisa de nada, só que a gente pode encurtar o tempo. Por que as meninas, em 5 semanas, saem de lá transbordando? Porque nós estamos de mãos dadas. Por que tantas vezes eu tinha o conhecimento, mas eu não conseguia sair do lugar? Porque eu precisei ter uma mentora, a Débora Luz foi minha mentora de empreendedorismo, para conseguir sair do lugar. Então, muitas vezes a gente precisa estar juntas de mãos dadas. E são as tarefas, e tem tarefa todo dia para que você fortaleça. Depois de 21 dias, você fazendo a mesma coisa todos os dias, você vai adquirir um hábito. Esse hábito, ele é fortalecido em 11 meses. Depois de 11 meses, ele já está dentro de você. Então, é um processo. Muitas vezes a gente quer as coisas muito rápido, igual micro-ondas. Nós estamos vivendo numa geração de micro-ondas. E aí a gente tenta lá 2 vezes, 3 vezes, não consegue, a gente logo já abandona aquilo. Então, nós precisamos estar de mãos dadas. Então, por isso, você tem que todos os dias declarar, porque todos os dias vem algo para nos roubar. Vem aquele a palavra diz, né? Satanás está ao redor procurando a quem tragar. Então, todo dia vem um dardo inflamado. Ele não tem poder, porque Jesus tirou todo o poder dele. Mas ele tenta, ele vem perturbar. Efésios 6 nos fala para nós nos revestirmos da armadura do Senhor. Então, Ivete, continua. Quero descobrir minha identidade, não sei como é real. É um processo, é igual eu falei aqui para a Ivete, Camila, é um processo. Todos os dias declarar quem você é, aquilo que Deus tem para você, vai te fortalecer de um nível que você não tem noção. Inclusive, a minha equipe tem 3 anos que nós trabalhamos num trabalho paralelo e não é uma mulher referência. E eles mesmos vieram conversar comigo. Aline, como assim? Como que você está fazendo? Falei, todos os dias eu ativo a minha identidade. Falou, nossa, você mudou muito. Autoconfiança, sabendo quem você é. Falei, todos os dias eu declaro a minha identidade de filha amada do Pai. Quando você entende que você é filha de rei, minha filha, o que é filho de rei? Pois é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi meu pai que criou tudo isso daqui. Ministramos cursos de casais e é exatamente isso que a maioria dos casais não entende, que o cônjuge vem antes dos filhos. Uau! Nossa, Ateliê Cleide, essa foi a melhor. Sabe por quê? E a gente ainda não entrou no tema. Você quer conquistar tudo na sua vida, mas você não entende o que é prioridade. Se você coloca seus filhos no lugar do seu marido, você está desalinhada. E aí não tem. Tudo que você faz se torna pesado. Tudo aquilo que você faz, você não recebe nada em troca. Por quê? Gente, Deus, ele é fiel à palavra dele. Primeiro veio o homem e a mulher. Eles se tornaram uma só carne. Depois vieram os filhos. Os filhos vão crescer. Eis que
o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher e eles serão uma nova família. Os seus filhos vão formar a família deles. E quando seus filhos formar a família deles, você vai ser parentela. Você que é mãe, você nunca pode ser prioridade na casa da sua filha. Entenda isso. E os seus filhos, você que ainda não tem filhos casados, entenda, os seus filhos nunca vão poder ser prioridade dentro do seu lar. Eles são, sim, gente, o amor de mãe é um amor incondicional. Mas ele nunca pode vir na frente do seu marido. Quando você honra mais seus filhos do que honra o seu marido, você tem um peso muito grande nas suas costas, infelizmente. E qual que é o ingrediente que sem eles, eu quero te dar 3. Existem 18 passos que a gente ensina para as mulheres para ter um casamento totalmente renovado e transformado. E o primeiro tópico desse ingrediente é: seja alegre. Como assim, Aline? A Bíblia nos diz que pior do que uma mulher rixosa, é melhor ficar junto com a goteira, tec, 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 do que ao lado de uma mulher rixosa, ao lado de uma mulher briguenta, ao lado de uma mulher reclamona. E a mulher alegre, uma pessoa que está alegre, ela não deixa espaço para reclamação. Uma pessoa alegre não deixa espaço para murmuração. Uma pessoa alegre não é rixosa. Então, o primeiro passo, o primeiro ingrediente para você conquistar tudo aquilo que você quer na sua casa é ser alegre. A base de tudo está na alegria. E aí, quando nós entendemos que o Senhor é a nossa alegria fica constante, independente das circunstâncias que a gente vive. Porque quando a gente olha, novamente eu vou repetir isso, quando a gente olha para a circunstância, você não fica alegre. Gente, nós temos TPM. Nossa, eu tô nesses dias de TPM, penso o quão desafiador é. E aí eu não posso olhar para essa circunstância. E aí eu tenho que me esforçar. Nesses dias, então, porque eu tenho TPM, nesses dias eu tenho que me esforçar para ser alegre. Mas aí no início eu me esforço e quando eu vejo, falo, poxa, eu tava com TPM. Porque a alegria contagia e contagia a gente mesmo. Então, o primeiro ingrediente para que você possa conquistar tudo aquilo que você quer dentro da sua casa, para que você possa ter fãs em casa, é seja alegre. O segundo ingrediente é honre os desejos do seu marido. Como assim, Aline? Isso dá uma hora. E eu falo que essa aula lá no programa é uma aula do confronto. Porque muitas vezes a gente quer conquistar as coisas com o marido, e aí ele não faz aquilo que a gente quer, e aí a gente também não faz aquilo que eles precisam. Quando você entender, gente, olha tanto que Deus é tremendo. A mulher sábia edifica a sua casa. Quando você entender que você ganhou de presente a sabedoria que vem de Deus, que você faz as coisas como se fosse para o Senhor e não para os homens, aí você consegue entender esse segundo ingrediente para você conquistar tudo aquilo que você quer dentro da sua casa. Honre os desejos do seu marido. Quantas vezes eu já fui em lugares que eu não queria ir, só para satisfazer o desejo do meu marido. E ele nem sabe que eu não queria ir. Porque eu não preciso ficar mostrando para ele, porque eu faço como se fosse para o Senhor. Só que em contrapartida, quem vem me honrar? O meu marido. E eu não preciso da honra dele. Só que ela vem como um calor gostoso para a minha vida. No dia que eu estava preparando, a primeira vez que eu fui preparar essa aula, e eu comecei a estudá-la, meu marido ouviu, aí ele virou e falou assim, nossa, Aline, realmente você não tem só fãs em casa. Ele até usou uma palavra que eu gostei, assim, achei até engraçado. Ele falou assim, nós todos arrastamos para você nesse tapete vermelho, porque você é imprescindível aqui. Eu pensei, tá vendo o quanto Deus usa as pessoas que a gente mais ama para nos honrar? E eu não esperei ouvir aquilo, mas porque eu cumpro todos esses passos, eu tenho esses ingredientes dentro da minha vida, e eu tô vendo aqui com as minhas alunas que elas estão colocando em prática, e os casamentos estão sendo transformados. Na última aula, na penúltima aula, foi muito tremendo que um marido entrou na sala de aula conosco para testemunhar o quanto isso está fazendo diferença dentro da casa dele, o quanto que o relacionamento dele melhorou,
Por quê? Porque a mulher dele resgatou a identidade, a mulher dele está fazendo as coisas como se fosse para o Senhor e não para os homens, e ela está colocando todos esses ingredientes que faz o quê? Faz o seu marido se sentir amado. E eu falo muito isso aqui para as meninas. Faça seu marido se sentir o homem mais poderoso do universo e seja a pessoa mais realizada, a esposa mais realizada também. Sabe por quê? Sabe quando é difícil honrar o marido? Sabe quando é difícil colocar o marido realmente num lugar de excelência? Quando você tem medo. Quando você não sabe quem você é, você não pode enaltecer seu marido, porque você tem medo do que ele pode virar, você tem medo dele se sentir lindo demais, poderoso demais, suficiente demais, e aí está um engano, porque quanto mais você fizer seu marido se sentir honrado, quanto mais você fizer seu marido se sentir amado, mais carinho ele vai te dar. Só que você não pode fazer isso esperando que ele te dê algo, porque aqui volto novamente no início da live, não faz esperando algo em troca. Não vai dar certo, você vai ficar frustrada. O terceiro ingrediente, e eu acho ele muito importante, é dê atenção ao seu marido. Como assim, Aline? Nós temos uma aula específica que fala, eu não sou multitarefa. Você não é multitarefa. Nós nascemos para fazer uma coisa de cada vez. O cérebro, isso é neurociência, está comprovado que o cérebro, ele não tem duas ações ao mesmo tempo. Você, com o seu corpo natural, pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. O seu cérebro não está processando isso. Isso te traz o quê? Uma sobrecarga e não te traz eficiência. Um exemplo disso que eu falo com frequência é, eu não sabendo disso, eu assistia duas aulas ao mesmo tempo. Uma no celular, uma no computador com fone de ouvido. E escutando as duas e pensava assim, não, eu perdi muito tempo, então agora eu tenho que fazer tudo de uma vez, porque tem que ser rápido. Olha que engano, gente. E aí, como que eu terminava meu dia? Cansada e com a sensação que eu não fiz nada. O pior de tudo, cansada e ainda com a sensação de não fazer nada. Por quê? Porque eu não fui eficiente em coisa nenhuma. E esse dar atenção é pare um tempo e desfrute desse momento. Eu tenho uma aluna e ela deu um testemunho para nós que foi ótimo, que ela falou assim, Aline, meu marido me convidava para sentar ao lado dele no sofá, eu não conseguia fazer 2 minutos, que na minha mente o tempo inteiro estava assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso ir lá na cozinha resolver isso, aí eu preciso pôr aquela roupa para lavar, aí eu preciso estudar a aula da Aline, entendeu? Falei, para! Entenda, alinhe as prioridades, dê atenção para o seu marido. E eu ouço muitas esposas falarem, Aline, meu marido reclama que não tem atenção, porque eu tenho que fazer muita coisa, ele não entende, ainda vem querendo questionar. Mas o meu marido não entende que eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, na verdade é você que não entende o que é desfrutar. Você que não sabe valorizar o que é o poder da atenção, ainda mais que o homem, ele tem a tendência, isso não é regra, mas a maioria tem a tendência de ser mais calado. Então, quando eles falam, eles querem atenção total. E aí você quer conquistar tudo dentro da sua casa, você quer conquistar o amor deles, você quer conquistar o respeito deles, mas você não quer parar para observar. Isso é tão importante, eu acho que isso é muito vivido na mesa posta, porque muitas vezes você está sentando e não está percebendo o que acontece dentro do seu lar, nem com seu marido, nem com seus filhos. Se você não entende o princípio e o propósito da mesa posta, você senta, se alimenta e não desfruta de tudo isso. E muitas vezes, essa função sua de ser Mulher Maravilha, essa sua capacidade de dar mais atenção às coisas do que às pessoas tem te roubado todas as suas heranças, é que muitas vezes o seu marido está sendo tentado lá na rua e você, com essa sua habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não está percebendo. E ele está gritando por socorro, mas ele está achando, e o pior de tudo, ele está achando bom viver aquilo, mas ele sabe que é errado. E ele está precisando apenas de uma pessoa para resgatá-lo. E essa pessoa só pode ser você.
Mas você não vai conseguir isso se você o quê? Não perceber. Você nunca vai se conectar se você não perceber. E aí é esse ingrediente que eu quis falar para você. Dê atenção para o seu marido. Dê atenção para os seus filhos. Não seja multitarefas. E quando eles entenderem que você é uma pessoa que está ali à disposição, eles sim, aí sim você vai ter vários fãs em casa. Aline, mas eu vou estar à disposição? Como assim? Porque você, quando conhece a sua identidade, você sabe quem você é e você se ama em primeiro lugar, é muito fácil transbordar esse amor. O difícil é estar à disposição, não sabendo quem você é, porque aí você faz isso para eles e não por eles. Hoje eu não faço nada para eles, eu faço por eles, porque eu primeiro fiz para mim. Então, é muito fácil honrar meu marido. É muito fácil dar atenção para eles. É muito fácil tirar um tempo de excelência para eles, mesmo tendo infinitas coisas para fazer. Porque eu alinhei as minhas prioridades. Eu não começo o meu dia sem entender que tudo está no controle de Deus. Depois, eu não começo meu dia sem ativar a minha identidade. E muitas vezes eu preciso ativar essa identidade até mais uma vez por dia, porque tem dias que são mais desafiadores. Eu coloco ele sempre para cima, incentivo. Quando ele me procura para falar algo que deu errado na empresa, e eu espero dele isso também, e não vejo isso. Justamente, Andresa, e aí que tá, porque eu sempre fiz isso e esperava retribuição e não acontecia. Hoje eu entendi que eu dou atenção porque eu quero dar atenção para mim, entendeu? Que aquilo lá me dá prazer. E aí eu tirei o olhar dele. Gente, às vezes eu fico até frustrada, e aí eu ativo a minha identidade e falo, não, eu falei porque eu me senti bem falando. Às vezes eu vou compartilhar algumas coisas, alguns projetos, ele escuta, ele não dá nenhuma opinião, e quanto eu queria algo dele. E aí eu falo, não, eu falei porque me fazia bem falar. Não é que ele precise me dar opinião. Aí eu mudo meu olhar. Por quê? Se eu ficar olhando para a opinião que eu não recebo, o elogio que eu não recebo, eu que vou ficar frustrada. E aí o sentimento vai correr ao meu coração, porque ele nem sabe que eu estou sentindo isso. Ele não consegue saber o que eu sinto. E aí eu não posso deixar que isso venha o quê? Contaminar meu coração. E essa grande diferença. E isso que você comentou, Andresa, várias vezes eu fiz isso. Eu fazia, mas eu queria que eles me dessem em troca algo. Isso nunca acontecia. E eu cada vez mais triste, mais frustrada. E isso tira da gente a legitimidade. E aí a gente para de se amar, para de fazer todas as coisas. Então hoje eu faço por quê? Porque eu amo fazer para mim. Isso mesmo. Eu amo dar amor, eu amo enaltecê-lo, eu amo honrá-lo, eu amo ser alegre, não por eles, mas por mim. Fiz sempre isso, só recebi ignorância, dói tanto, hoje tenho tentado ver onde posso melhorar. E recebo críticas de muita gente. Escuto, você é boba. E sabe por que você recebe crítica, Andresa? Porque você está comentando e compartilhando sua vida com as pessoas. Não compartilhe a sua vida com ninguém, porque ninguém é capaz de te ajudar. Na verdade, é capaz só de te fazer se sentir pior, te chamando de boba. Só que é só mudar o seu olhar. Não faça para ele, faça para você. Se ame em primeiro lugar. Quando a gente se ama, aí eu falo também aqui, já falei várias vezes, da metáfora do avião. Quando a gente entra no avião e vai decolar, como que é? Senhores passageiros, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois em quem estiver ao lado. Porque se você não colocar a máscara em você, você não consegue ajudar o outro. Se você não se amar em primeiro lugar, você vai tentar amar o outro e vai ser pesado. E por isso muitos casamentos acabam por conta desses detalhes, e são esses detalhes que fazem toda a diferença. E eu quero, Andresa, agora que você comentou isso, você deixou a sua história fazer parte da minha história, e eu quero muito acompanhar essa sua transformação, porque eu sei que quando você se amar em primeiro lugar, você vai conseguir transbordar esse amor, e aí vai se tornar leve. E aí, se tornando leve, seu casamento fica muito melhor.
Esse é o grande propósito. Até as meninas que estão aqui, que já foram alunas do programa Mulher Referência, elas podem falar sobre isso. Que hoje eu estou vendo que elas estão voando como águia, literalmente. Que elas saíram daquele nível raso. Nós precisamos sair do nível raso e alcançar tudo aquilo que é nosso, aquilo que já é nosso. E hoje eu não aceito nada menor do que a minha herança. A minha herança é tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, tudo aquilo que Ele deixou como herança no livro da vida. Esse livro milenar que fala tudo aquilo que eu preciso. Eu era uma mulher muito agressiva, mas Deus me transformou. Eu era agressiva com os meus filhos e com meu esposo. Hoje me sinto transformada. Amém, Gabriela. Eu também já fui uma mãe autoritária. E nós um dia vamos falar sobre isso, os pais permissivos e pais autoritários. O autoritário tem que ser agressivo. E aí a gente pega a maldição e põe aqui nas nossas costas como peso, justamente porque nós somos feitos de amor e de doçura. Diferente disso, não provém de Deus. E nós não podemos ter nada na nossa vida que não provém de Deus, porque senão se torna pesado. Vamos fazer um overview do que nós falamos hoje para que fique bem fixo dentro de você. Sem esse ingrediente, você não conquista nada. Quais são esses ingredientes? Seja alegre, honre os desejos do seu marido e dê atenção, não seja multitarefas. Com esses 3 ingredientes, já é o primeiro passo de conquistar seus fãs em casa. E hoje eu posso dizer, eu tenho fãs em casa. Passo por dificuldades, passo por provações, mas eles estão aqui, junto comigo, e isso me faz muito feliz. Senhor, meu Deus, a gente sempre finaliza com uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O Senhor é bom, perfeito, e tudo que o Senhor faz é agradável a mim, Pai. Obrigado por todas essas mulheres que estão aqui, que elas possam ter as suas identidades resgatadas e elas possam cumprir tudo aquilo que o Senhor mesmo tem para a vida delas, que elas entendam o poder de estar na tua presença gerando intimidade, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, Pai. E na quarta-feira, eu espero todas vocês, que Deus também atrai o coração de vocês, porque o assunto de quarta vai ser surreal. Eu vou te contar alguns segredos que ninguém te conta, e nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, às 9h37. Pai, mais uma vez, muito obrigado. Tudo aqui, Pai, é para exaltar o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Jesus. Um grande beijo. Amei conhecer você. Amém. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, que Deus abençoe. Deus abençoou já. Então, que você entenda, né? Que tudo já está pronto, que Ele tem grandes coisas para a sua vida, que você possa desfrutar da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Estou até na psicóloga. Eu tenho que te mostrar o testemunho de uma aluna minha. Ela até parou de tomar remédio, glória a Deus. Porque ela parou, ela começou a se amar em primeiro lugar. Ela ativou a identidade. Para entender como lidar com meu filho de 15 anos, eu tenho uma filha de 15 anos também, Andresa. Não, fica pertinho, nós temos muito que conversar. Pode me chamar no direct, tá? E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu acredito sim que isso aqui é um chamado de Deus e eu desfruto desse momento. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês em amor, tá? Então, um grande, grande beijo. Fiquem todas com Deus e não esquece, quarta-feira já chama as amigas porque vai ser pauleira, hein? Tchau, tchau.